Olá. Tchan, 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 tchan. Tomar vacina causa gripe? Não. Então, isso é o maior mito que tem dentro das histórias sobre a gripe, né, nos últimos tempos. Isso as pessoas têm presenciado mais. A vacina, ela leva até 14 dias, em média, depois, entre 14 e 20 dias, ela já está no pico do efeito da produção de anticorpos. Então, a pessoa fica um período descoberta, então ela pode ter gripe se ela se infectar nesse período. O vírus já está circulando, então ela pode acontecer isso e ela achar que a vacina não fez efeito ou a vacina causou a gripe. Ela também pode ter tido um resfriado e achou que o resfriado era a gripe. Também, isso também não é verdade. Então, tomar a vacina não causa gripe. Isso é mito. A outra coisa que é importante a gente lembrar aqui, a gente falou de grupos prioritários, então crianças acima de 6 meses e até completar 5 anos de idade, idosos, né, pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensos graves, pacientes com doenças respiratórias crônicas como asma, DPOC, que é o enfisema, bronquite crônica, indivíduos privados de liberdade, profissionais da saúde, né, que é super importante. Isso, o primeiro contato. Professores, né, tanto de escolas privadas ou públicas. Então, são pessoas que gestantes, né? É super importante porque se observou, principalmente com H1N1, que elas complicam mais com síndrome respiratória aguda grave. Obesos também é um outro grupo que complica mais, os grandes obesos. Então, e aí a gente vai... Puérperas até 45 dias. Exatamente, até 45. E vai atrapalhar a amamentação? Não vai. Você pode fazer a vacina sem problemas, porque isso não vai incorrer em risco de afetar o aleitamento, nem vai prejudicar essa criança. Então é muito importante que as pessoas entendam de uma vez por todas. Vacina da gripe, ela é importante, que cada vez mais aumente a adesão e nós vamos conseguir vencer aos poucos esses mitos, né, esses preconceitos com relação a um instrumento que é tão importante como é a vacina. Né? Talvez você vá abordar esses temas em outras oportunidades, mas vacina é talvez uma das coisas, assim, em termos de saúde pública, que evita as filas em hospitais, as idas aos pronto-socorros desnecessárias, as internações, né, que aumenta muito quando você não tem essa imunização, o risco de complicação e de óbito. Então, isso para a gente é muito importante. Sim. A gente viu noticiado agora, recente, um surto que está tendo agora de bronquiolite, né? Então é importantíssimo a gente falar isso nesse tempinho muito que importante. Nos resta aqui. Bronquiolite é um tipo de doença que acomete principalmente crianças pequenas, abaixo de 2 anos de idade, e ela é causada por um vírus bem conhecido chamado sincicial respiratório, mas também pode ser outros tipos de vírus. Então, bronquiolite, acho que é até importante falar, né? Bronquiolite dá em criança porque não tem os brônquios formados, são bronquíolos ainda. Né? Exato, então os bronquíolos então são... é como se fosse a bronquite do adulto na criança. É mais ou menos isso mesmo que você está explicando, porque o brônquio ele já é estreito, o bronquíolo ele é mais estreito. Então o vírus ele tem uma predisposição de ficar nessas regiões e vai obstruir. Ele vai produzir muco lá e não vai deixar essa criança respirar. Então ela vai ficar mais cansada, ela não vai conseguir aleitar, a mãe vai querer dar uma mamar, ela não vai conseguir. E essas crianças precisam ser avaliadas por um pediatra e muitas das vezes essa criança vai precisar de suporte ventilatório. Então, ou uso de oxigênio, e algumas crianças que complicam vão para a UTI para ter um suporte mais de perto, porque não tem tratamento específico. Infelizmente esse vírus não tem tratamento específico, então eu tenho que dar medidas de suporte, hidratar essa criança e deixar que essa criança mantenha o seu nível de oxigenação alto. Existe um aparelhinho que o pessoal já está se acostumando cada vez mais, chamado oxímetro, né? Chega no pronto-socorro, a gente já coloca. Se essa saturação está abaixo de 90%, essa criança precisa ter um cuidado mais de perto. Então, você que vê alguma dessas alterações em crianças, principalmente mais tenras idades, procure um pronto-socorro nesse caso, não perca tempo. Exatamente, porque isso pode complicar e ser um quadro dramático no futuro. E paralelamente a isso, a gente tem que ter todas as medidas preventivas em casa. Também lavar as mãos, né? Usar o álcool gel, falar para os professores ou na família, quando tiver em algum evento, deixar as portas e janelas abertas,
para o ar circular e a gente não ficar naquele ambiente fechado. Para os mais antigos, evitar os lenços de pano, Isso. usar lenço de papel e descartar, não guardar para reutilizar, porque você está fazendo reservatório do vírus. Então, são medidas que parecem bobas, mas que fazem muita diferença. Muita diferença. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui para você responder para a gente e para os telespectadores. Depressão é frescura? Isso é um grande mito, né, que vem de muito tempo já. A depressão não é frescura, ela é um transtorno mental, né? Então ela surge, né, por várias questões, tanto vivenciadas pelo indivíduo como biológicas. Então a pessoa tem alterações biológicas que geram aquele quadro. Tanto é que, por conta disso, a gente utiliza, né, em muitos casos, medicações para controlar aqueles sintomas, né? Então, não é aquela questão que depende da pessoa levantar da cama, isso é frescura, você poderia... levanta vai, daí. Você tem que, né, se animar e tirar a força da cama para fazer, né? Faz as coisas, porque se você trabalhar, as coisas vão melhorar, né? Ou se estudar, ou se você fazer uma coisa que você gosta. Larga disso, né? Sim. Então a gente observa... Só depende de você, né? Começa a ter uma cobrança, né? Tem uma cobrança e isso tende até a intensificar os sintomas, né? Porque a pessoa se sente ainda mais incapaz, né? Quando ela se observa, a pessoa com depressão, ela olha, ela se sente incapaz, se sente um fardo para a família, para as pessoas que ela gosta, e aí o outro cobrando o tempo todo dela, ela observa e diz, realmente eu não consigo fazer mais nada, né? E ela se sente cada vez pior por conta disso. Então essa compreensão é muito importante, é um quadro que necessita de tratamento. E essa pessoa, essa família que identifica esse familiar passando por essa situação, o que a família deve fazer? Qual que é a primeira coisa que ela acalma a pessoa, tenta entrar em contato com o serviço, ou procura passar no médico? O que identificou na família? Em casa, se tem alguém assim que está sentindo que está mais isolado, está com esses sintomas, esses sinais que o doutor falou agora, o que a família que está vendo a gente lá em casa, o que ela pode fazer para melhorar, trazer esse paciente, começar, o que é o start, o início que a família precisa fazer para esse paciente sair desse quadro? A primeira questão é buscar um atendimento, né? Então, uma pessoa que está dessa forma, ela necessita de um atendimento de um profissional da saúde mental. Então, principalmente, né, um médico, né, um psiquiatra, ou mesmo um médico da saúde da família, que esteja apto a atender esses quadros, e também a possibilidade de um acompanhamento psicológico. Muitas pessoas buscam acompanhamento psicológico inicialmente, e é muito importante, né, o acompanhamento, porque boa parte dos casos com depressão, eles vão ter uma indicação de psicoterapia. E nem sempre há necessidade, num quadro mais leve, de um acompanhamento psiquiátrico especificamente, né? Mas o acompanhamento de alguém que olhe para aquele indivíduo, que faça esse segmento, né? Que faça essa abordagem do quadro, é extremamente importante. Também para a pessoa, para a família também entender o que está acontecendo, né? O profissional explicar o que vem acontecendo, como que pode agir em cada caso especificamente. Sim, porque na verdade todo mundo sofre junto, né? Sim. Porque fica algum ente da família com um problema, todo mundo, né, absorve aquele problema também, né? Então você que percebe que tem alguma alteração, isso também é com o idoso, com a mulher, com a criança, tem alguma alteração, ela não está fazendo aquelas coisas que são habituais, primeira coisa, conversa, não é? Tenta perceber o que está acontecendo. Percebeu que a pessoa está mais isolada, não está muito bem? Procure um profissional da área, né? Procure, como o Dr. Jonathan falou, o psiquiatra, ou o clínico, ou até o médico de saúde da família, ou um psicólogo, né? Alguma pessoa que vá ajudar a ter mais informações para a gente iniciar um tratamento, que muitas das vezes é um tratamento mesmo que tem que ser feito. Não é só injeção de ânimo, né? Levanta dessa cama, você precisa, eu não era assim. Tem um monte de história que a gente ouve, né? Sim. Que fica falando sobre isso daí. A Clínica
Salomão Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você. Todos os recursos possíveis e o que tem de melhor no mercado você encontra no Instituto de Fonoaudiologia. Também temos diversos tipos de tratamento de fala ou qualquer problema fonoaudiólogo para adultos e crianças. Instituto de Fonoaudiologia, venda e manutenção de aparelhos auditivos. Acesse agora institutodefonoaudiologia.com.br. Clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema. Filhos de obeso serão obesos? Ó, mitos e verdades para médico nunca tem um sim ou não, hein, pessoal? Eu estava falando com eles antes aqui, tudo depende. Isso. Do momento. Então, como a gente já conceituou, são vários fatores que podem levar a pessoa a desenvolver a obesidade. Por ser multifatorial, é difícil você caracterizar um problema e dizer que ele vai ser. Mas, estatisticamente, a gente sabe que filho de pai e mãe obesos, ele tem uma chance de 80% de ser obeso. Se só um deles foi obeso, ou a mãe ou o pai, essa chance diminui para 50%. Desculpa, para 40%. E se nenhum deles for obeso, ele tem 20%. Né? Entendeu? Então, mesmo assim, aí vai depender dos fatores que a gente já comentou aí, comportamental. Se você pegar duas pessoas, gêmeos, um vive numa cidade, por exemplo, comendo... Uma cidade mais natural até, né? Um vive num lugar extremamente sitiante, comendo muito natural. O outro vive num outro lugar, em que ele come fast food, come tudo por aí, tudo que é fácil. Você vai ver que a chance, eles vão, quando se encontrar, estão bem diferentes. Um está obeso, o outro não está. Aí vai pelo comportamento, pela comida e por tudo. É o ambiente. Eu até comentava que nos anos 50, se a gente tirar uma foto, vamos dizer, de Copacabana, e olhar aquela foto, acho que eu comentei isso com você também. Se a gente olhar a foto de Copacabana dos anos 50, aquela branca e preto, a gente vai ver o pessoal de chapéuzinho, todo mundo num peso adequado. Se você for hoje lá tirar a mesma foto, você vai ver todos os gordinhos correndo lá em Copacabana e tudo, mas mudou. Então, a alimentação, isso de refinar as coisas, entendeu? E tirar a fibra do alimento e usar
tanto açúcar, igual se usa hoje, e também o refinado, é o que veio aí, falar a verdade, foi um A gente tem que para a aproveitar obesidade de hoje. isso, aproveitar para passar essa informação, porque essa informação é importante. O ser humano não mudou muito no último século, mas a indústria sim. A industrialização de tudo, o modo de viver hoje em dia, ele atrapalha um pouquinho a gente ter a saúde que queremos. Que a gente está aqui sempre falando, esse programa serve para transformar a saúde que temos para a saúde que queremos. Isso daí é muito importante a gente saber. E sabendo desse assunto, sabendo desse fato da industrialização, a gente tem também consciência de querer dar um passinho atrás. Começar a fazer uma comida mais saudável, não cair muito na propaganda do fast food e trazer um pouquinho mais para a gente viver melhor. E a gente tem um mitos e verdades para você que é o seguinte: cirurgia plástica, a cicatriz não tem cicatriz? Esse é um mito que é complicado, porque as pessoas acham que a gente vai fazer uma abdominoplastia e não vai ter cicatriz. Tem algumas cirurgias, como a lipoaspiração, a cicatriz ela é muito pequenininha, então ela não é perceptível. Então, quando você faz uma lipoescultura, vamos lá, fez a lipo, preencheu o glúteo, a paciente realmente não tem cicatriz. Agora, quando você precisa retirar a pele, que aquele paciente tem uma flacidez, aí vai ter cicatriz sim. E a qualidade dessa cicatriz depende muito tanto do cirurgião, quanto da raça desse paciente e dos cuidados e da alimentação. Então, é uma causa multifatorial. As pessoas que têm queloides, elas têm queloides, isso é racial, né? Mas um cirurgião que faz uma cicatriz cuidadosa, ele vai ter uma cicatriz melhor do que o cirurgião que faz uma sutura mais grosseira. Então, são vários elementos, além do cuidado pós-operatório também, do repouso do paciente. Então, é multifatorial, mas a cicatriz, ela existe. Isso, eu acho que a cirurgia plástica, ela consegue diminuir o tamanho da cicatriz. Acho que seria melhorar o aspecto. Melhorar o aspecto, isso aí. Um outro mitos e verdades que a gente tem aqui é o seguinte: depois que fez a cirurgia da abdominoplastia, o paciente nunca mais engorda? Esse é um mito também, que é bem mito, viu? Porque eu tenho um monte de pacientes que não dá 2 anos já engordou. Então, não pode cair nesse mito. Você fez a cirurgia plástica, você tem que ter consciência do seu corpo e começar a cuidar. Por quê? Porque a abdominoplastia, realmente a pessoa não fica mais com aquela barrigona. É muito difícil acontecer isso, ela tem que engordar muito. Mas começa a engordar nas regiões que foi feito a lipoaspiração e aí eu brinco que fica igual o Bob Esponja. Tem que tomar cuidado para não parecer o Bob Esponja. A gente vai falar sobre mitos e verdades. E uma grande pergunta assim, que eu quero fazer para a doutora é o seguinte: se aquele paciente tem pais carecas, ele vai ficar careca? Não necessariamente, né? Há sim, de fato, uma predisposição genética, né? Então, quando eu tenho o meu pai ou a minha mãe com uma alteração capilar, eu posso ter a predisposição, mas não necessariamente eu vá desenvolver, né? Mas para isso, é o que eu sempre digo, quando eu tenho o pai ou a mãe que tem a calvície ou qualquer outro problema capilar, eu devo procurar um médico se eu estou notando sim uma alteração no meu couro cabeludo para que se faça um diagnóstico. Por quê? Exatamente como nós já dissemos, se você faz um diagnóstico correto e rápido, a chance de tratamento vai ser muito maior e muito mais rápida também. Mesmo porque, a gente estava falando aqui no programa, se tem uma doença de base, ela pode estar replicando essa doença de base. Exatamente. A mãe, às vezes, ela pode ter esse problema de cabelo por ter uma doença que não foi diagnosticada até agora. Exatamente. E está na filha, por exemplo, que está começando a ter essa queda de cabelo. Exatamente. E, na verdade, não tinha nada a ver com o cabelo, era uma doença de base. Exatamente. Então, o segredo é, começou a cair cabelo, tá diferente, vamos procurar um médico, né? E outra coisa, que eu acho que é importante, a gente vê grupos de WhatsApp falando coisas absurdas, a gente tem até agora falando sobre vacina que faz mal, absurdo, porque na verdade a vacina é a coisa mais científica que existe, a maior tecnologia que a medicina conseguiu disponibilizar, não é? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta que a gente vê, assim, comercial de televisão, grupo de WhatsApp, que todo mundo, e aqueles spray que passa na careca e nasce cabelo, não é? Eu já vi bastante disso, uma loucura.
Mas existe, eu queria que você falasse dos shampoos. Que deve ter shampoo que é indicado, não é? Para você tratar alguma doença ou fortalecer o cabelo, alguma coisa assim. E tem aqueles shampoos vitaminados, né? Que prometem que o cabelo em uma semana já vai estar perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, porque eu acho que rende um papo bom também. Exatamente, é o que eu sempre digo. Infelizmente, na área capilar não existe milagres, né? Então, eu mesma prometer para um paciente que de um dia para o outro ele vai ter o cabelo enorme, eu brinco, ou de Sansão ou de Cinderela, é pura mentira, né? Então, esses shampoos, infelizmente, são pura enganações, né? Pura enganação. O que a gente tem hoje, a gente consegue sim colocar no que a gente chama de veículo shampoo, substâncias para o tratamento capilar. Então, se eu tenho uma dermatite seborreica, o que é dermatite seborreica? As caspas, eu consigo colocar substâncias naquele shampoo para tratar uma dermatite seborreica. Se eu tenho algum outro tipo de alopecia e que eu tenho uma reação inflamatória e eu quero diminuir aquela reação inflamatória, então eu vou usar ativos anti-inflamatórios. São os remédios colocados dentro no do shampoo. Mas isso sempre vai ser feito por um profissional habilitado e de acordo com aquele paciente em questão, né? Eu sempre digo, não é a mesma receita para todos, né? Então vai ter um estudo e aí sim eu vou colocar entre aspas aqueles ingredientes para formular algo que possa ser eficiente para aquele paciente. A Clínica Guillaumont Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixa a Suzambela cuidar de você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer. Para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. A nossa pergunta de hoje é o seguinte: e aí, doutora, Pilates emagrece? E aí, será que emagrece? Na verdade, é assim. O Pilates vai depender muito da forma como ele é atendido, né? Então, existe uma outra parte do Pilates que algumas pessoas divulgam como Pilates Fitness. Na verdade, ele é um Pilates com maior repetições de exercícios, numa intensidade um pouquinho mais acelerada, que leva mais batimento cardíaco, então você tem um aumento de metabolismo. E aí a pessoa tem uma queima de gordura um pouquinho mais rápido, né? Mas o Pilates tradicional, mais convencional, a gente trabalha com baixa repetições de exercícios, né? Então ele é um Pilates, ele não tem a parte aeróbica, ele é um Pilates mais tranquilo, não tem impacto, baixas repetições, então a gente não eleva tanto a frequência cardíaca, ou seja, não eleva muito o metabolismo, então ele não vai ter uma queima de gordura ali acelerada, né? Só que, como ele trabalha fortalecendo, enrijecendo o músculo, então, em medidas, aquela pessoa ela vai perceber que ela emagreceu, porque ela vai trocar, né? Ela vai trocar a massa gorda por massa magra, por músculo. Mas, na balança, dificilmente ela vai notar a diferença.
Mas as pessoas em volta, elas percebem. Nossa, você emagreceu. Isso. Nossa, olha como você... Nossa, tem alguma coisa diferente de você que eu não Modela percebi. um pouco, a postura Modela. muda. Eu acho que a postura, ela muda tanto física como mental. Isso. Porque daí essa pessoa, ela tem mais consciência do seu corpo, começa até a fazer uma caminhada, não é? Isso Começa mesmo. a se preocupar mais com a alimentação. E daí, naturalmente, com o tempo, o Pilates deve dar um start nela para ajudar ela a ter mais qualidade de vida em tudo o resto. Ele auxilia, né? Eu costumo dizer, você quer emagrecer? Então você pode utilizar o Pilates como um auxílio. Então, usa uma atividade física mais aeróbica com Pilates, faz uma caminhada, faça uma bicicleta, vai fazer um treininho, uma corrida, junto com o Pilates. Então você tem uma atividade mais aeróbica que queima bastante caloria, e você tem uma outra parte do fortalecimento. Mas mesmo o Pilates tradicional, visualmente ele emagrece. Visualmente você perde medidas, mas na balança dificilmente você vai notar alguma diferença. Mas o peso da balança às vezes não importa muito. Você ganha um pouquinho de massa muscular, perde um pouquinho de gordura, já tá ótimo, viu? Não, o peso nem muda, mas só trocou de gordura para músculo. Melhor impossível. Não, melhor não? impossível. Então é importante a gente falar. Então o nosso programa sempre é para a gente falar sobre essas coisas, sobre qualidade de vida, não é? Sobre atividade física. Hoje, especificamente, a gente está falando do Pilates. Tivemos uma aula de história aqui, quando começou, com as molas do colchão, não é? De uma pessoa que tinha um raquitismo, tinha que tratar, ela correu atrás do problema dela. E foi tão bem sucedido que virou o Pilates que todo mundo conhece hoje em dia. E assim, tudo para a gente lembrar que eu sempre falo aqui da medicina preventiva, não só da medicina curativa, não é? De tudo que a gente tem que fazer para não ficar doente, de tudo que a gente tem que fazer para ter qualidade de vida. E é assim que a gente tem que viver, pensando lá na frente, pensando sempre positivo. Corpo, mente e espírito, a gente sempre fala aqui no nosso programa. Então eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Carolina Zendron. Uma mulher que fez cesariana sempre vai ser cesariana? Não necessariamente. Explica pra gente. Tá? Então, assim, existe sim o parto normal pós-cesariana, existe até uma sigla para isso, né? Então, na verdade, o que acontece? Uma vez que é feita uma incisão no útero, em que o útero é cortado na cesariana, o risco, né, de ter um trabalho de parto é de ter uma rotura uterina, né, do útero romper naquele local onde foi feito o corte. Então, a mulher que quer ter um parto normal pós a cesariana, ela pode ter, mas ela tem que entrar em trabalho de parto espontaneamente, né? Ou seja, o parto não pode ser induzido, né? Então tem que ser um trabalho de parto mais natural mesmo, né? Porque quando a gente coloca medicações, né, para aumentar as contrações, então isso aumenta o risco do útero romper. Então, mas se ela entrar em trabalho de parto espontaneamente e evoluir naturalmente, né, para o período expulsivo, né, para o nascimento do bebê, e aí não tem problema nenhum, né? Existia, né, antigamente, né, que uma das indicações absolutas de cesariana seriam 2 cesarianas prévias, né? Mas isso hoje isso já caiu por terra, então não é uma indicação absoluta. E a incisão no útero era outra antigamente também, Sim, se né? fazia Você incisão de pé, fibras, agora a gente faz a incisão tudo aprendendo, a medicina evolui, a ciência evolui pra gente poder, né? Sim. Então, mas é possível sim ter um parto normal após uma cesariana. Mas não pense você que o Mitos de Verdades acabou, não. Temos mais uma pergunta. A pergunta que eu vou falar agora é de fertilização. A pessoa que faz fertilização pode escolher o sexo do nenê? Ixi, todo mundo quer saber, né? Se é isso e se vai ter gêmeos ou não. Então, na verdade, assim, não é que a gente escolhe, o médico não faz o sexo do bebê, né? Na verdade, a gente vai fertilizar um número grande de óvulos, né? Então, a gente não vai fertilizar um óvulo, a gente vai fertilizar 4, 5, 6 óvulos. E aí é possível, depois que esse óvulo é fertilizado, ou seja, quando a gente tem um embrião, né, a gente pode fazer uma biópsia embrionária. A gente chama isso difícil de novo, diagnóstico genético pré-implantacional. Né? Então é feita uma biópsia do embrião e é feito o cariótipo, a análise genética. E ali a gente consegue descobrir se aquele é um embrião perfeito, ou seja, se ele tem alguma alteração genética, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, e aí tem um monte de síndromes genéticas, e se ele é um menino ou uma menina, se ele é XX ou XY,
né? E aí sim, o casal, né, pode escolher, né, o embrião normal e o sexo, né? Mas pode ser que tenha só meninos, né, naquela leva de óvulos, pode ser que tenha só meninas, então não é assim uma garantia. E o tratamento também, geralmente a gente não faz o tratamento para isso, né? A gente faz o tratamento por infertilidade, né? Não para escolher o sexo, né? Então, mais ou eu menos quero por aí. um homem de cabelo loiro, olho verde, narizinho, né? Não dá. Aí Não é seria loja, né? ótimo, Não é loja. Não é loja.